irmã grávida foi arrastada para o lago por 2 homens. Ela gritou e lutou desesperadamente, mas foi tudo em vão. Ela foi puxada para a água e mantida lá. Agora ela e a criança seriam sacrificadas. Esse era o fim. Passei minha vida inteira em uma comunidade onde todos se conheciam. Não tinha meios de comunicação ou os benefícios da civilização. Ninguém podia sair da cidade, mas também não queríamos sair daqui. Apenas mulheres grávidas saíam, mas nem todas voltavam. Os anciões às vezes voltavam com as notícias. Uma das mulheres grávidas morreu durante o parto. Todos conseguiram lidar com isso. Apenas um cara deu um vexame após a notícia da morte da sua esposa. Ele estava procurando por ela, gritando que não acreditava nos anciões. Eu e toda a cidade achamos que ele estava louco. Como você pode não acreditar nos anciões? Eles faziam de tudo pela prosperidade da comunidade. Mas 1 ano depois desse incidente, minha querida irmã Rose engravidou. Eu estava tão feliz. Mas a gravidez era difícil e as complicações surgiram no 6º mês. Portanto, assim sendo, ela junto com outras gestantes foi levada para uma consulta. Mas depois disso, ela se foi. Ela não entrou em contato, não escreveu cartas, embora tenha prometido voltar. Eu não teria suspeitado de nada se não tivesse ouvido a conversa dos meus pais um dia. A mamãe disse: "É uma pena que a escolha recaiu sobre a Rose. Ela não vai voltar." Depois dessa frase, fiquei doente de preocupação e por muito tempo não consegui dormir. Onde estava minha irmã? No café da manhã, eu não aguentei e perguntei aos meus pais onde a Rose estava. Mas eles responderam que provavelmente foi só um inconveniente para ela não nos escrever. Absurdo! Eu só fiquei ainda mais preocupada com a Rose. Corri para o marido dela e contei-lhe sobre as minhas suspeitas, mas ele riu. Eu estava apenas imaginando coisas. Mas é sua esposa! Ele se manteve inalterado. Eu não poderia deixar isso assim. Eu precisava encontrar minha irmã. E para sair da cidade, precisava engravidar. Uma gravidez falsa. Eu precisava encontrar alguém que concordasse em ajudar. E então me lembrei do mesmo doido da cidade cuja esposa grávida morreu no parto. O nome do cara era Mason. Ele abriu a porta para mim e perguntou com uma cara insatisfeita o que eu estava fazendo ali. Eu imediatamente disse que queria encontrar minha irmã. O Mason olhou para mim sem acreditar. O que isso importa para ele? Lágrimas encheram meus olhos. Você mesmo perdeu um ente querido. Precisamos descobrir tudo. O Mason olhou para mim por um longo tempo, mas ainda assim me deixou entrar. Ele disse que ajudaria porque queria encontrar os responsáveis. Imediatamente começamos a executar o plano. Fingi ser um casal para fingir uma gravidez. Após 1 semana de relacionamento com o Mason, comprei um teste de gravidez e desenhei uma segunda listra. E então contei aos meus pais as boas notícias. Tive que fingir por alguns meses e nenhuma única mensagem veio da Rose. Portanto, minha determinação só cresceu. Com a ajuda do Mason, fiz uma barriga falsa e aí fingi que não estava bem. Fraqueza, náusea. E se a criança tivesse alguma coisa? Os anciões olharam para minha aparência doente e deram permissão para sair. Isso! Já à noite, eu estava sentada no ônibus, onde havia várias outras mulheres grávidas nos meses finais. O Mason queria vir conosco, mas os anciões não deixaram. Era proibido. Quando o ônibus começou a se mover, olhei pela janela, mas o Mason não estava em lugar nenhum. Isso foi meio perturbador. No caminho para a cidade, o ônibus de repente virou em uma pista na floresta e nos levou mais fundo. O que estava acontecendo? Fomos deixados no meio da floresta, ao lado de uma casa de verão. Fui colocada em uma sala com outras mulheres grávidas, mas as outras não perceberam nada e conversavam alegremente sobre suas vidas futuras. E tudo parecia terrivelmente suspeito para mim. Por que nos manter aqui? Algo estava errado. Logo os anciões vieram ao nosso quarto e disseram que iriam verificar o estado dos fetos antes de nos mandar para o hospital. Eles imediatamente levaram uma das mulheres grávidas. Eu entrei em pânico. Eu seria descoberta. Eu precisava fazer algo. Enquanto as outras conversavam, saí silenciosamente da sala e fui até a janela no final do corredor. Minhas pernas vacilaram, meu coração batendo forte. Era alto. Fechando meus olhos, exalei e estava prestes a pular quando de repente alguém me agarrou e me puxou de volta. Um guarda! Eu fiz de tudo para me afastar, mas ele era mais forte. O grandalhão me arrastou até o escritório, onde havia um verificador. O ancião puxou meu vestido para examinar minha barriga e então meu coração desabou. Não! Ele viu a barriga falsa e imediatamente mandou me jogar no porão. Isso não! Você entendeu tudo errado! Mas o guarda me jogou em uma sala escura no porão. Eu comecei a bater na porta. Não, deixe-me sair, eu tenho que encontrar minha irmã. E naquele momento uma voz foi ouvida na escuridão. Rina? O quê? Rose? Minha irmã estava parada no canto e também não conseguia acreditar no que via. Meu Deus! Eu imediatamente me joguei nela com um abraço. Como você chegou aqui? A Rose se afastou e disse tristemente que os anciões estavam esperando a hora do seu parto. Eu congelei em choque. Mas por que eles fariam isso? Rose disse que não sabia, mas precisava sair daqui. Ela estava desesperada.
Não, vamos dar um jeito, eu vou tirar você daqui. Mas então os guardas invadiram o porão e agarraram a Rose abruptamente. Ela resistiu. Desesperadamente comecei a lutar junto com ela, mas o guarda me empurrou contra a parede. A Rose foi levada embora e o segundo guarda de repente tirou uma seringa. O grandalhão estava se movendo lentamente em minha direção. Eu me pressionei contra a parede. Este era o fim? No último segundo, alguém de repente atingiu o guarda na cabeça com uma tábua. Ele cambaleou e caiu imediatamente. Eu congelei e olhei para o meu salvador. Mason, como você chegou aqui? Você acha que eu iria te deixar sozinha? Ele riu. O Mason me desamarrou e disse que se escondeu no porta-malas e veio conosco. Mas não houve tempo para se alegrar, tínhamos que salvar a Rose. Junto com o Mason, caminhamos para a rua e de repente ouvimos um barulho perto do lago. Eu imediatamente segui o som, olhei para trás de uma árvore e quase caí com um choque. Os anciões seguravam a Rose na água e faziam um pronunciamento. Uma mãe fraca dará à luz uma criança fraca. Seu sacrifício é pelo bem da prosperidade da comunidade, para que não haja pessoas fracas na sociedade. Meu Deus, eles iam afogar a Rose e o bebê? Eu não podia ouvir isso. Chega! Eu precisava salvar minha irmã e meu sobrinho. Não havia tempo para pensar. Corri para os anciões o mais rápido que pude e joguei um deles no lago. Mas então o segundo ancião me agarrou pelos ombros e me afundou na água. Tentei me afastar, mas ele me segurou forte. Eu estava sem ar. Eu já estava sufocando. Esse era o fim. Então suas mãos enfraqueceram. E imediatamente voltei à superfície e respirei compulsivamente. O Mason me salvou de novo ao nocautear o segundo ancião. Eu exalei, mas naquele momento alguém agarrou minha perna e me arrastou para a água. O primeiro ancião. O Mason agarrou meus braços e me puxou de volta. Eu lutei e o mais velho bateu com a cabeça em uma árvore e desmaiou. Essa foi por pouco. Precisávamos sair daqui com urgência antes que os guardas viessem correndo. Eu queria tirar minha irmã daqui, mas de repente a Rose gritou, segurando sua barriga. Ela estava dando à luz. Eu estava tremendo, mas tive que ajudar a Rose a dar à luz ao bebê no lago. Um lindo menino nasceu e o Mason e eu o envolvemos em roupas. Naquele momento ouvi gritos. Os guardas! Era necessário correr com urgência, mas a Rose estava exausta. O Mason pegou a Rose nos braços, eu peguei o bebê e corremos pela floresta. Conseguimos fugir da perseguição e escapar. Perambulamos pela floresta e 1 hora depois saímos para a estrada. Tivemos sorte que um carro estava passando. Pessoas gentis nos ajudaram e nos levaram para o hospital. Lá, a Rose e a criança foram levadas para a enfermaria e as feridas do Mason e as minhas foram tratadas. Tudo havia passado. Ficamos chocados quando vimos a cidade pela primeira vez, suas tecnologias e civilização. Os anciões mantiveram o mundo todo em segredo de nós. Portanto, nós, sem hesitar, entramos com um boletim de ocorrência contra a comunidade e colocamos todos os responsáveis na cadeia, inclusive meus pais. Eles sabiam dos crimes, mas continuavam calmamente vivendo nesta seita. E as reféns grávidas foram devolvidas aos seus maridos. 3 anos depois, tudo melhorou. Nos acostumamos com a civilização e agora vivemos juntos com a Rose e seu marido e criamos o pequeno Harry. Mason se tornou seu padrinho. Ele ama nosso bebê. Percebi que você não deve acreditar cegamente em tudo que eles dizem. Assim como você nem sempre pode julgar pelas aparências. Mas o principal é que tem uma família. Eles estão vivos e bem. E parece que há alguma coisa entre o Mason e eu. Você gostou do vídeo? Se inscreva e deixe seu like. Apoie o canal. Obrigada! Entrei na sala de aula. As meninas estavam debatendo acaloradamente, parecendo preocupadas. Quando vi mais de perto, congelei. As meninas ficaram com fraquezas e náuseas depois da piscina. Parecia que elas engravidaram no fim das contas. Meu Deus, minha fórmula funcionou? Minhas colegas de classe me viram e a magrela Jill me lembrou que um líquido estranho havia sido derramado da minha pasta na piscina ontem. As meninas exigiram uma explicação. Tive que dizer a elas que estavam todas grávidas e isso era por minha causa. Minhas colegas me olharam ameaçadoramente e pelo que parece eu estava ferrada. Na verdade, criei a fórmula da gravidez para minha irmã mais velha. Minha irmã Agatha e seu marido queriam um filho, mas não podiam ter um há anos. A Agatha estava em desespero e eu estava terrivelmente preocupada com ela, porque não tinha ninguém mais próxima do que minha irmã. Nossos pais morreram em um acidente de carro quando eu era apenas um bebê. Então a Agatha me criou. Ela trabalhou duro e finalmente conseguiu me enviar para estudar e morar em um colégio interno prestigiado para meninas brilhantes. A Agatha acreditava que um dia eu me tornaria uma grande química. Eu era realmente muito capaz. Eu estudei bem, mas sempre quis agradecer a minha irmã de alguma forma. E um dia tive a ideia de criar uma fórmula que a ajudasse a engravidar. Eu secretamente fiz experimentos no laboratório da escola.
tive que ter cuidado para que os meus colegas e professores não suspeitassem de nada. Eu não falava com ninguém na aula, então as meninas não gostavam de mim, e a metida da Jill sempre estava me incomodando. Mas não me importei com as intimidações, eu só estava pensando em meus experimentos, e antes da aula de natação de ontem, finalmente consegui uma fórmula que ajudava a engravidar. Agora minha irmã poderia ter um bebê. Enfiei a garrafa na minha pasta e corri para minha sala. Para fazer isso mais rápido, decidi passar pela piscina, mas a Jill bloqueou meu caminho. Ela disse sarcasticamente que há muito tempo queria me ensinar a nadar, e agarrando minha mão, me arrastou até a piscina. Não! Tentei bater nela com a minha pasta, mas a Jill me segurou firme e me levou até a beirada da piscina. Eu estava com muito medo da água. Solte! De repente, a Jill escorregou e caiu na água com a minha pasta. Eu mal segurei o corrimão, mas vi a solução para a gravidez se espalhando lentamente pela água. A Jill percebeu isso também. Droga! Minhas colegas de maiô tinham acabado de entrar na piscina. A aula estava começando. Eu rapidamente tirei minha pasta da piscina e fugi. Eu esperava que o cloro da piscina neutralizasse a solução, mas acho que estava errada. De que outra forma explicar o fato de que agora todas as minhas colegas tinham sintomas de gravidez? E agora eu estava em uma sala de aula na frente de uma multidão de garotas furiosas. Elas imediatamente me acusaram de despejar de propósito a solução para a gravidez na piscina. Naquele momento, o professor de química, Sr. Trevor, entrou na sala de aula. Ele disse em voz alta que amanhã de manhã haveria um check-up que foi agendado no médico. Diabos! Essa coincidência veio na hora errada. A cara das minhas colegas ficaram paralisadas de terror. E a Jill sussurrou que se eu não preparasse um antídoto para impedir que todas engravidassem até amanhã, ela contaria ao professor como roubei produtos químicos e os usei em meus próprios experimentos. Então eu seria expulsa da escola com desonra e com essa recomendação eu não seria aceita em nenhum outro lugar. Isso não! Minha irmã Agatha ficaria terrivelmente desapontada se eu fosse expulsa. Então eu precisava fazer algo com urgência e neutralizar o efeito da fórmula. Esperei até o fim da tarde, quando os professores foram para suas salas, e então me arrastei silenciosamente para o laboratório de química. Lutei muito tempo com a fórmula, mas nada funcionou. Já era quase madrugada. Eu estava pronta para chorar, mas então a porta abriu e a Jill entrou. Ela perguntou rudemente se a fórmula estava pronta, mas eu apenas balancei a cabeça. A Jill brincou que eu estava perdendo minha posição como nerd, mas de repente ela se ofereceu para me ajudar. Bem, vamos, concordei. Depois de revisar minhas fórmulas, a Jill disse que eu era estúpida e esqueci de incluir um elemento na fórmula. Cara, ela estava certa. Mas eu sabia que esse elemento era perigoso e poderia queimar a pele. Portanto, o professor de química o guardou em seu escritório, o qual ele fechou com chave. Sem pensar, a Jill sugeriu roubar a chave no quarto do Sr. Travers. Mas eu não roubaria o professor. A Jill disse que faria isso ela mesma e me arrastou para o quarto dos professores. No quarto do Travers, a Jill ordenou que eu ficasse de guarda e cuidadosamente entrou no quarto. Fiquei apavorada. E se alguém nos visse aqui? Eu podia ouvir o Sr. Travers roncando do outro lado da porta. A Jill demorou muito para aparecer. E se o Travers tivesse acordado? Mas 1 minuto depois, a Jill saiu triunfante do quarto com a chave. Ela conseguiu! Corremos o mais rápido que podíamos para a sala de química. A Jill enfiou a chave com firmeza na fechadura, mas a porta não abriu. Ela girou de um lado para o outro. Era inútil. A chave não servia. Eu estava desesperada, mas a Jill apontou para a grade do lado de fora do escritório. Nós poderemos entrar pela ventilação. Você está louca? A grade estava quase no teto. Eu tinha medo até de pensar nisso. Mas a Jill me disse para segurar a onda e dar uma ajudinha para ela. Ah, como eu poderia segurar uma garota tão grande? Mas não havia nada a fazer. Me inclinei, encostei na parede e a Jill habilmente subiu nas minhas costas. Nos minutos seguintes, a Jill tentou empurrar a grade para trás, mas ela não se mexeu. Jill, anda logo, não posso segurar você por muito tempo. Finalmente a Jill moveu a grade. Ela subiu e estendeu a mão para me puxar para cima. Com dificuldade, subi atrás dela. Rastejamos pelo poço empoeirado de 4. Teias de aranha passaram em nossos olhos e boca. Ainda bem que não precisamos nos arrastar muito. Logo vimos a grade atrás do qual ficava o escritório do Sr. Travers. A Jill empurrou ela de lado e saltou habilmente, então me ajudou a descer. Obrigada! Precisávamos encontrar o componente certo para a fórmula da gravidez. Vasculhamos todo o escritório, vasculhamos os armários e examinamos a mesa. Era inútil, o componente não estava em lugar nenhum. Mas então notei uma pequena caixa no canto. Abrimos a tampa e eis que lá estava o componente certo. Mas como levar e não ser pega? A Jill me entregou um pano. Excelente! Rapidamente envolvi o reagente em um pano e voltamos para os dutos.
Acabamos de roubar a sala de química. Rastejar de volta foi muito mais fácil. Quando chegamos no corredor e eu pulei, vi o Sr. Travers caminhando em direção ao seu escritório. Ele tinha descoberto a chave perdida. Recuei, mas era tarde demais. O Sr. Travers me viu. O jogo acabou. Eu tinha que avisar a Jill de alguma forma ou distrair o professor. Caso contrário, estávamos ferradas. Confusa, olhei pela janela. Eureka! Fui até o Sr. Travers confuso e perguntei cautelosamente onde eu estava. O Travers ficou confuso e eu menti sobre ser uma sonâmbula à noite. Me ajude a voltar para o meu quarto, implorei a ele. Atrás do professor, pude ver os pés da Jill já saindo dos dutos de ventilação. O Sr. Travers hesitou e eu já estava nervosa, mas de repente ele pegou meu braço e me levou para longe dos dutos de ventilação. Agora a Jill poderia sair despercebida. O Sr. Travers me acompanhou até o meu quarto. Esperei até que ele fosse embora, então corri de volta para o laboratório. A Jill estava esperando por mim com o reagente. Ela admirou minha ideia de sonâmbula. Talvez a Jill não fosse tão babaca, afinal. Já estava quase amanhecendo e não havia muito tempo para preparar a fórmula. Jill e eu preparamos rapidamente todos os componentes necessários. Agradeci a ela, não teria conseguido sem a ajuda dela. A Jill sorriu e me perguntou por que eu estava fazendo essa fórmula para a gravidez. A princípio não quis responder, mas então pensei. Depois de nossas aventuras, ficamos um pouco mais próximas. E confessei que era tudo por causa da minha irmã, que não podia ter filhos. Eu queria tanto que ela tivesse um filho e assim ela finalmente seria feliz. Afinal, ela substituiu meus pais, e é assim que eu queria agradecer a ela. Então percebi que a Jill estava quase chorando. O que há de errado com você? A Jill admitiu que também não tinha pais, ela era de um orfanato e acrescentou que teve uma sorte incrível de conseguir uma vaga neste colégio interno. Por seu sucesso acadêmico, o orfanato pagou por seus estudos nesse colégio interno. E a Jill deve ser a melhor aqui. É por isso que a Jill me provocava. Ela me via como uma oponente e, na verdade, ela até invejava a minha inteligência e talento para a química. Eu estava prestes a responder quando a porta abriu e o Sr. Travers invadiu o laboratório. A Jill congelou com um frasco no qual ele estava prestes a adicionar o reagente. Deus, estávamos ferradas! O Sr. Travers imediatamente atacou a Jill com acusações e disse que esta era a sua última violação. A Jill olhou para mim com esperança. Eu era a favorita do Sr. Travers e poderia protegê-la. Mas eu estava com medo, não queria ser expulsa. Isso iria magoar a minha irmã. Então, olhei para o chão em silêncio e fingi que não tinha nada a ver com a fórmula. O Sr. Travers me disse para ir para o meu quarto e ordenou que a Jill empacotasse suas coisas. Ela estava expulsa. Ao sair, a Jill sussurrou para mim, traidora, e ela fugiu em lágrimas. Uma vez no quarto, não consegui me acalmar. Por que eu fiquei com medo e não defendi a Jill? Ela me ajudou tanto. Ela foi corajosa e receptiva, mas eu não fui. Logo vi uma comoção no corredor. Droga, esqueci do exame geral de saúde. Olhando para fora, eu vi as meninas sussurrando com raiva. Eu tinha ferrado com elas. E então eu vi a metida da Jill marchando de volta para o seu quarto, parecendo destruída. E era por minha causa. Eu tinha que consertar. Mesmo que fosse expulsa. Empurrei as meninas de lado na porta e corri para o escritório do Sr. Travers. E eu admiti que havia armado para todo mundo ao fazer uma fórmula para induzir a gravidez. Não era culpa da Jill. Eu a envolvi em tudo. O Sr. Travers olhou para mim gravemente e então caiu na gargalhada. Eu não entendi nada. Ele me sentou em uma cadeira e me mostrou os resultados do exame de saúde. Ele disse que as meninas não tiveram nenhuma gravidez. Elas apenas foram envenenadas com cloro na piscina. Nesse dia, a faxineira exagerou. Então o professor disse com aprovação que como a Jill não havia feito nada de errado, nenhuma de nós seria expulsa. Mas então ele acrescentou severamente que a Jill e eu ainda seríamos punidas por roubar do escritório. No dia seguinte, nos encontramos no pátio da escola, onde deveríamos limpar as folhas como punição. Eu imediatamente me desculpei. Eu realmente sinto muito por ferrar a Jill assim. Na verdade, eu ficaria feliz em ter uma amiga como ela. A Jill demorou muito para responder e comecei a me preocupar. Ela não vai me perdoar? Mas então a Jill me deu um abraço. Somos amigas desde então. Suas ex-amigas ficaram chocadas com o fato da Jill passar todo o seu tempo livre me ajudando a desenvolver uma nova fórmula. Afinal, eu ainda esperava encontrar uma solução de gravidez para minha irmã Agatha. O Sr. Travers se ofereceu para nos ajudar. Se tudo desse certo, seria um avanço científico. E eu acredito no sucesso porque agora tenho uma super amiga como a Jill do meu lado. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!
Eu não via nada porque eles já tinham me vendado. E agora eu tinha que afundar em uma piscina cheia de insetos. Meu maior medo. Eu definitivamente teria um ataque de pânico de novo. Meu coração estava batendo forte. Minhas pernas estavam fracas. Mas meus colegas de classe estavam segurando minhas mãos. Deus, isso estava realmente acontecendo comigo? Eu podia sentir os corpos dos insetos e dos vermes se esmagando embaixo de mim. Cerrando meus dentes, já tentei fortemente não gritar, mas quando senti os vermes gosmentos me tocando, eu não conseguia aguentar. Minha cabeça estava rodando, meu peito estava apertado, eu não podia sequer me mover de medo, eu estava morrendo. E eu só queria finalmente encontrar meus amigos. Umas semanas atrás, fui transferida para uma nova escola. E aquilo aconteceu porque, pra ser honesta, ainda é difícil pra mim pensar sobre isso. Minha amiga Tracy morreu em um acidente de carro. Ela era a única que eu conversava. Depois do funeral dela, alguma coisa estranha começou a acontecer comigo. Vários ataques de pânico. Às vezes podia desmaiar de tanta tristeza. Eu estava literalmente ficando louca de solidão. Não podia admitir isso para os meus pais. Há muito tempo atrás eu já tinha pedido ajuda para eles, mas eles reagiram muito duramente. E agora eles iriam apenas me colocar em um manicômio às pressas. Eu precisava urgentemente encontrar alguma companhia para me distrair. Eu não podia suportar ficar sem a Tracy. Mas eles não queriam me aceitar na nova classe. Uma das turmas mais legais tinha como líder o Sam, meu colega de classe. O Sam e seus amigos pareciam muito legais, constantemente se divertindo e indo a festas. Mais que qualquer coisa no mundo, eu queria estar entre eles agora mesmo. Mas enquanto eu tentava fazer amizade com eles, eles só tiravam sarro de mim. Sam disse que não tinha como eu me encaixar na turma. Eles me deram um olhar curioso. Ele era de uma família rica, vestia roupas de marca e claramente desprezava aqueles que eram mais pobres. E minha família nunca esteve bem de vida. Apesar disso, não desisti de tentar fazer amizade com o grupo do Sam. Eu os bajulava, até passei as respostas dos testes para eles, mas tudo em vão. Eu estava quase desesperada para encontrar amigos. Uma vez na aula de biologia, estávamos estudando insetos. Entrei em pânico só com uma foto. Ficou mais difícil respirar, até fiquei tonta. Eu tinha medo de insetos desde a infância, mas depois que a Tracy se foi, isso se transformou em algum tipo de fobia. E até o professor prestou atenção em mim. Ele me perguntou se eu estava bem. Respondi com a voz embargada que simplesmente não gostava de insetos. Eu queria que a aula acabasse. Eu mal cheguei ao fim e então corri para a rua. Estava com falta de ar. Recuperando o fôlego, eu estava prestes a voltar para a aula quando Sam veio até mim. Eu gelei. O que ele queria de mim? Tirar sarro de mim de novo? Mas o Sam de repente sorriu amigavelmente e disse que já estava me observando há muito tempo e decidiu que eu seria aceita na turma. Eu não conseguia acreditar no que ele estava dizendo. O quê? Sério? O Sam continuou, mas primeiro você precisa passar pela iniciação. Eu olhei para ele com desânimo. Que tipo de iniciação era essa? Ele sorriu e me deu um tapinha no ombro. Nada complicado. Tudo o que você precisa fazer é mergulhar em uma piscina. Ah, bom, era fácil, eu ri. Eu definitivamente sabia nadar. Mas os olhos do Sam brilharam maldosamente em uma piscina cheia de insetos. Eu congelei de horror e o Sam continuou falando. Eles só poderiam ser meus amigos se eu pudesse superar meu medo. E ele até tinha uma piscina em casa, ele organizaria tudo. O quê? O choque me deixou sem palavras. Sim, eu realmente precisava entrar na turma, mas mergulhar para os insetos? Quase vomitei só de pensar. Um arrepio percorreu minha espinha. De jeito nenhum. Isso era demais. Eu disse ao Sam que não faria parte disso e dei as costas. Por mais difícil que fosse para mim ficar sozinha, jamais concordaria em mergulhar com os insetos. Mas no dia seguinte na escola, me arrependi da minha decisão. Assim que entrei na sala de aula, todos começaram a me chamar de covarde, apontando e rindo. Acho que estava tendo outro ataque. O Sam virou todos contra mim. Tentei ignorar, mas meus colegas não me deixavam em paz. Eles me intimidaram. Eles me enquadraram durante os testes e me trancaram na classe. Isso só me fez sentir pior. Minhas mãos tremiam quase constantemente e agora meu coração batia forte. Desejei que a Tracy estivesse aqui novamente. A solidão me deu vontade de escalar a parede e fugir. Fiquei encurralada e chorei a noite toda. E pela manhã eu parecia terrivelmente cansada.
Não, isso foi o suficiente, não poderia continuar assim. A solidão e esses malditos ataques de pânico eram muito piores do que o medo. Se eu não conversasse com ninguém, ficaria louca. Essa era a minha última chance de entrar em qualquer turma. Então, quando cheguei na escola, fui direto para o Sam e disse a ele que estava disposta a receber sua iniciação. Ele trocou olhares com seus amigos e sorriu. Bem, vejo você na minha casa amanhã à noite, ele disse. Fiquei inquieta por um dia inteiro. Estava muito assustada. Tremia a maior parte do dia e por mais que tentasse afastar meus pensamentos, conseguia ver a piscina cheia de insetos. Vil, viscoso, zumbindo. E se eu ficar muito mal lá? Não, eu tinha que fazer isso pela turma. E então tudo ficaria bem. Eu nunca estaria sozinha novamente. No dia seguinte, fui à casa do Sam com antecedência. Tudo apertou dentro de mim de medo e terror. Eu teria que ficar em uma piscina de insetos em breve? Talvez. Que se dane. Eu queria fugir e esquecer tudo como um pesadelo. Mas me forcei a entrar. Sam me encontrou na porta com seus amigos. Ele estava sorrindo e segurando um pano na mão. Eu fiz uma careta. Para o que era aquilo? Mas ele apenas acenou com a mão. Isso fazia parte da iniciação. Ele imediatamente me vendou. Engoli seco. Talvez fosse ainda mais fácil assim. Eu não veria esses insetos nojentos se mexendo. Só de pensar neles me deixava doente. O Sam e um dos seus amigos pegaram minhas mãos e me levaram até a piscina. Eu podia sentir meu coração batendo rápido, minhas pernas se recusando a se mover, mas não tive escolha. Essa era a única maneira de fazer amigos. Eu tinha que superar meu medo. Sam me ajudou a descer para a piscina. Assim que senti os insetos se esmagando embaixo de mim, os vermes estouraram e um nó subiu na minha garganta. Não consigo! Algo viscoso subiu pela minha perna e fiquei tonta. Isso era o suficiente! Tire-me daqui! A última coisa que eu vi foi o Sam gritando alguma coisa. Minhas pernas fraquejaram. Acho que estava perdendo a consciência. Quando acordei, imediatamente vi o Sam e os caras da sua turma. Eles estavam todos inclinados sobre mim, cada um tentando me ajudar. Alguém estava jogando água no meu rosto, alguém estava segurando minha cabeça, mas o Sam era o mais preocupado. Ele estava terrivelmente pálido. Quando ele viu que eu me recuperei, ele soltou um suspiro de alívio e apertou minha mão. Ele disse que estava muito feliz por eu estar bem. Eu estava furiosa. Foi você que me fez descer até os insetos, droga! Você sabia que eu estava morrendo de medo deles! Se não fosse você, eu estaria bem. Mas o Sam balançou a cabeça. Não havia insetos! Ele disse, veja você mesma! O quê? Do que ele está falando? Levantei nos cotovelos e vi a piscina malfadada. Eu não conseguia acreditar no que via. A piscina estava cheia até a borda com uvas e balas em forma de verme. Então eu imaginei que eles eram os vermes desagradáveis. E os insetos que mastigavam sob os meus pés eram apenas pipoca. Então tudo isso foi apenas minha imaginação? A mistura de emoções me fez chorar. Desmaiei por causa de balas. Foi ridículo. Fiquei dominada pelo ressentimento. Soluçando, soltei. Você armou isso para tirar sarro de mim. Mas o Sam balançou a cabeça novamente. Acontece que ele só queria me ajudar a superar meu medo. Ele tinha a mesma fobia. Desmaiava só ao ver um verme. Mas o Sam conseguiu superar isso e agora ele queria me ajudar a não ter medo também. E ele não esperava que eu fosse agir tão bruscamente. Ele estava muito preocupado comigo. Sam sorriu levemente e tentou se desculpar. Ele disse que agora eu estava definitivamente aceita na turma e sem mais insetos. Alguns dias atrás eu queria ouvir isso, mas eu não sentia nada agora, apenas raiva e ressentimento. Eu sabia o quão errada eu estava sobre o Sam e sua turma. E por causa desses idiotas eu estava pronta para nadar com insetos? Eu não pude acreditar. Eu realmente era tão estúpida. Me levantei abruptamente, dispensando ajuda. Sam me olhou surpreso. Eu não preciso desses amigos. Eu me virei e me dirigi para a saída. O Sam ficou surpreso por um segundo e então começou a me alcançar e murmurar algumas desculpas. Mas eu fui inflexível. Quando finalmente saí da casa, dei um suspiro de alívio. Eu realmente pensei que esses caras poderiam substituir a Tracy para mim? Isso me fez rir. Eu estava me aproximando da minha casa quando de repente senti algo em minha mão. Eu abaixei meu olhar. Eu congelei por um segundo. Havia uma grande aranha no meu braço. Provavelmente caiu de uma árvore enquanto eu caminhava.
Engoli seco e de repente percebi que não tinha medo disso. Essa iniciação estúpida realmente me ajudou a me livrar da minha fobia e ansiedade eterna. Eu calmamente afastei a aranha e fui para casa. Claro, isso não justifica a atitude do Sam e seus amigos, mas agora eu finalmente me sentia forte. Eu entendi que poderia lidar com todas as dificuldades sozinha. E eu sabia que a Tracy ficaria orgulhosa de mim. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!